versículo de número 10 e 11 de 1 de Coríntios 11. Eu não vou entrar exatamente na esfera daquilo que já foi falado, vou evitar ser repetitivo, né? Porque os irmãos já ouviram, então vou tentar, até por conta de não ultrapassar horário. 10. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. E a um é dada a variedade de línguas. É esse que nós vamos estar falando, a variedade de línguas ou dons de línguas. E a outro, a capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. 1 de Coríntios 2, 10 e 11. Ou seja, irmãos, em reino, todo reino tem seus ministérios, né? E os dons têm alguma coisa a ver com os ministérios. E hoje, especificamente, eu vou falar sobre um ministério que todo reino, todo país tem. Ministério de comunicação, né? Tinha um velho senhor aí que dizia que quem não se comunica, o que acontece? Se trumica, né? Então tem que se comunicar. E esses dons, variedades de línguas e interpretação de línguas, está exatamente dentro desse ministério. É a razão de ser desse ministério. Mas, para que o dom de língua aconteça, tem que acontecer alguma coisa antes, né? Eu não quero fazer uma introdução muito longa, mas é só para situar, posicionar. Antes, a palavra é pregada, um louvor é cantado. A pessoa levante a mão, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. O nome é escrito no livro da vida. E aconteceu com ele uma nova criatura. Agora, ele como nova criatura, né, tem um novo nome escrito no céu e é participante do reino de Deus. Acabou de nascer e ele vai precisar aprender a falar. E aí ele vai ter que falar o quê? Em outras línguas, não é? Mas para falar em outras línguas, ele precisa ser batizado com o Espírito Santo. Os dons do Espírito é diferente da ação do Espírito Santo no Velho Testamento. Lá era uma porção, agora é um batismo, né? Olha a desproporção, né? Uma porção. Até, você lembra-se o que pediu Eliseu? Porção dobrada, né? Mas com relação a esse tempo da graça, havia uma promessa. E a gente começa situando essa promessa. Eu fui mexer aqui, tirei da ordem. Deixa eu me reachar aqui. A promessa, irmãos. Atos 1 e 8, por exemplo, fala sobre Atos 2, 14 e 18. Alguém pode ler aí para mim, que eu me perdi aqui no coisa. Atos 14, 2, 14 a 18.
Essa é a promessa que Pedro está falando no dia de Pentecoste. E no dia de Pentecoste, essa promessa é cumprida. Lembra o que Jesus falou? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Está lá, ó. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês, o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, o próprio Jesus diz, olha, fica em Jerusalém, até que vocês sejam batizados com o Espírito Santo, para ser o quê? Testemunhas. E como ser testemunha se não formos capacitados a se comunicar com as pessoas, não é? Então, veio o batismo com o Espírito Santo, não é? O que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é o poder sobrenatural do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nos controlando e tendo nós sob controle, e controlando algo que o homem não consegue controlar, a nossa língua, né? O Tiago fala o quê? O homem consegue controlar uma série de coisas, mas não consegue controlar a língua. Mas o Espírito Santo consegue controlar a nossa língua. Então, no dia de Pentecostes, esta promessa se torna uma realidade. E agora, a igreja que estava aguardando esse revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo, né? Agora pôde sair a evangelizar, pôde sair a tratar daquilo que Deus gostaria e quer que nós façamos, que é a evangelização, não é? E pode observar que a única religião que tem um tratamento diferenciado para a evangelização é o cristianismo. O budismo tem as suas evangelizações, o islamismo nem se fala, os TJs estão aí de porta em porta, não é? Mas é uma evangelização silenciosa. Mas a evangelização do cristão é diferente, porque ele fala com autoridade. E essa autoridade vem do Espírito Santo, não é? E aí muda totalmente a vida de quem ouve. E porque as pessoas olham para ele e já vem um testemunho, né? Você me minha testemunha. O que é isso? Olha, meu amigo, você sabe quem eu era? Eu era isso, isso e isso. E hoje? Eu sou diferente. Eu recebi Jesus no meu coração. O Evangelho, que é boas novas, me mudou. E hoje eu sou uma nova criatura, né? E aqueles que te conheciam antes, bebiam, fumavam, era aquela coisa terrível. Mas hoje, nova criatura, né? Uma vida totalmente diferente. Falava palavrão, agora não fala mais. Comprava e não pagava, mas agora é pontual, né? Isso é testemunho. O que é isso? É porque ele é crente. Você está testemunhando. E crente é assim, é? É assim que é ser cristão. Mas quando a gente pisa na bola, né, dá uma rateada, mas ele não é crente? Como é que está fazendo isso? Não é? A gente deixa de dar um bom testemunho para dar um mau testemunho, não é? O dia de Pentecostes aconteceu o quê? Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, e em outra tradução vai falar em barulho, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Cada um os ouvia falar na sua própria língua. Mas eles não entraram no CAA, né? Não entraram no IBEU, não entraram em nenhum curso de línguas. E o que mais espantavam eles, que eles diziam assim,
estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus? A ralezinha aí, né? Galileia, né? Lembra o que diz Herói? Galileia, Nazaré, pode vir alguma coisa de lá, né? Até mesmo Natanael, de lá, mas lá veio o melhor, lá veio Jesus, né? Então, para nós, Galileia é uma referência extraordinária. Vejam, não são galileus todos estes que aí estão falando? Estão como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Olha, irmãos, está todo mundo reunido no mesmo lugar e, de repente, um som veemente e impetuoso. Este som encheu a cidade. Não foi só ali não, né? Você viu a voz, o som, né? E a glória se manifestou naquele lugar. Jerusalém foi sacudida, foi abalada. Porque, irmãos, e não mudou ainda hoje. O povo quer ver o movimento do Espírito, não é da carne, mas do Espírito. As pessoas correm para ver o que está acontecendo. E se gostarem, levam outros. Os irmãos não se lembram aqui, ainda esse ano, aquela escola lá que os garotos começaram a orar, né? E de repente o negócio tomou umas proporções que ficaram um dia, dois, uma semana, e até que tiveram que ser dispersos. Porque a cidade, o local, encheu de gente que vinha de todas as partes do mundo. Para quê? Para ver algo que Deus estava fazendo, não é? O povo quer ver alguma coisa. Ele não vem aqui para olhar se eu falo bonito. Ele não vem aqui para olhar se o meu terno é novo, se é de grife. Eles querem ver é Jesus. Eles querem receber poder. Eles querem receber um som. E eles querem ver isso em nós. Cristo em nós. Por quê? Cristo em nós é a esperança da glória. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eles acorreram lá e estavam vendo isso. Galileus, de uma hora para outra, falando uma língua que eles mesmos não conheciam. Mas o que eles estavam falando? Não é? Numa língua nova agora, alguém está dizendo: poxa, o Pedro foi um vacilão, é isso, aquilo, coisa e tal. Pô, o João, não sei não, queria sentar na direita, e o irmão dele queria... Não, tudo isso falando em outra língua, já que o pessoal não estava entendendo, mas não, irmãos. Eles estavam magnificando o nome de Deus. Esta é a proposta, é glorificar e exaltar o nome de Deus. E quando eles exaltavam, cada um recebia a mesma mensagem. E o que eu aprendi com isso, irmãos? Que esse batismo com o Espírito Santo, que capacitou a igreja a falar em outras línguas, para que a igreja fosse missionária, para que os evangelistas pudessem sair e ganhar almas para Jesus. Fiz-me de tudo para ganhar a todos. Como é que você vai falar para um bêbado? Você não precisa beber, mas você vai ter que entender aquele processo. Você tem que entender a linguagem. Como é que você vai falar quem vive no adultério? O Espírito Santo vai falar através de você. Você está capacitado a se dirigir a qualquer tipo de pessoa debaixo do céu. Quem é batizado com o Espírito Santo e tem essa capacidade de falar em qualquer língua, conforme o Espírito Santo lhe concede que fale. Chega-se no palácio, Jesus já havia dito: olha, quando chegar lá, vocês não fiquem preocupados no que vão falar. Vocês vão estar revestidos de poder, vocês falam em outra língua, vocês vão falar a língua do palácio. Vocês não vão dar vexame lá. O Espírito Santo vai socorrer você. Você chega numa prisão, está lá aqueles facínoras,
Você não precisa chegar lá, qual é, mané? E aí, não precisa nada disso. Você pode chegar falando no seu português, no seu vocabulário normal, mas falando, que língua é essa? É aquilo que ele está vivendo, aquilo que ele está passando, você está entendendo, e o Espírito Santo vai te dar condição de ministrar uma palavra a eles, para eles entenderem. Essa é a capacitação que o Espírito Santo nos dá, né? Falar essas línguas. Atos 2, e depois nós temos aqui variedades de língua. Então foram batizados. Quando se é batizado com o Espírito Santo, o que é essa? Como é que eu sei que alguém é batizado com o Espírito Santo? Estamos aqui em oração, né? Buscando o batismo com o Espírito Santo. E alguém diz, fulano foi batizado, outro foi batizado. E nós temos, né, nós assembleanos, ainda dizem assim, não, ele foi cheio. Foi cheio, mas não foi batizado. Está quase transbordando, mas não foi batizado. Na nossa ótica, né, assembleana. Por quê? Para nós, a prova dos 9, a contestação de que ele foi batizado no Espírito Santo, é quando ele faz o quê? Fala o quê? Fala em línguas estranhas. Entendeu? Então, quando ele é batizado, ele fala em línguas estranhas. Foi batizado, tá, né? E, às vezes, quem vai orar diz, começa a dar glória. Ele, glória, 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 glória. Daqui a pouquinho, pega o embalo, né? Aí começa a falar uma outra língua. E aí tem gente que trava. Porque a língua que ele está falando, eu digo, o irmão fulano fala essa língua. Não, então não é de Deus. Não, o meu Beltrano fala essa língua. Não, então não é de Deus. Não, irmão. Você pensou em falar essa língua? Não. E ela não veio à sua mente? Então, se despreocupe, comece a falar. É a língua do batismo. Você está recebendo o dom de línguas. Capacitação. Às vezes, isso acontece só uma vez. Há casos, e muitos casos, em que a pessoa, quando é batizada no Espírito Santo, só fala em língua naquele momento, para ser identificado como batizado. E às vezes não fala nunca mais. Pastor, o que aconteceu? Não, é porque ele não recebeu o dom de línguas. Não recebeu o dom. O dom é contínuo, né? Ele vai falar até morrer. No céu não vai precisar falar em línguas, né? Que ele já chega lá no clima, né? Mas aqui, os dons são dados sem arrependimento. Ou seja, o Senhor Deus não tira, a gente é que trava, né? Não extingais o Espírito, quem faz isso? Somos nós. Não é o inimigo, somos nós. A gente que dá uma paradinha, né? Não vou mais profetizar, porque pisa no meu pé. Não vou mais falar de revelação, não acredito. Não faça isso, irmãos. O que você tem não é teu. Você é um mordomo. Se Deus entregou o dom de profetizar, não invente profecia. Mas se Ele te dá a mensagem, entregue a mensagem. Se Ele te revelar alguma coisa, certifique-se se é Deus. E se for Deus, entregue a revelação. Né? Porque às vezes vem... Você está capacitado a falar em outras línguas. Agora, tudo depende da fonte. Você está ligado aonde? Está na Globo, no SBT ou está no céu? Né? Aí, acabou de ver aquela novela lá, assim diz o Senhor, vai sair um negócio meio estranho. Você está ligado na novela, mas se você estiver ligado no céu, vai vir revelações do alto, que vai impactar você e a igreja, né? E você, igreja. Então, o que é variedade de línguas? É a capacitação concedida pelo Espírito Santo para que o homem possa falar ou comunicar-se com Deus. Para que você possa se dirigir a Deus, né? Porque você está falando em línguas estranhas, né? Nós falamos aqui de língua de uma forma genérica, ou seja, é linguagem, né?
Você não vê hoje essa linguagem dos sinais, não é? Que as pessoas fazem aquele negócio lá e quem está lá do outro lado está entendendo, não é? Então, a igreja está capacitada em falar para aquela pessoa que não fala, entenda aqueles sinais, não é? E também uma pessoa que não é crente, nunca ouviu falar de Jesus, você vai falar de Jesus e ela vai entender, porque você tem a capacitação dada pelo Espírito Santo para se fazer entender, não é? Senão as pessoas não aceitam Jesus, não é? E agora, há variedades de línguas, né, estranhas. Aí você está falando em língua estranha, não língua dos homens, mas língua estranha. Aí é uma capacitação dada pelo Espírito Santo para que você possa falar com Deus, não é? Aí tem o apóstolo Paulo que fala a respeito disso, que ele diz: pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistério. Por meio do Espírito fala mistério. E quem entende de mistério é o dono do mistério, que é Deus. Entendeu? Então ele está falando com Deus em mistério. Ele está se comunicando com Deus em mistério, está falando em línguas. Mas o que acontece? Na língua estranha ele está falando, mas ele não sabe o que está falando. É coisa boa, com certeza, porque ele está se edificando. Mas ele não sabe do que está falando. A língua é estranha, é mistério, não é? E é também a capacitação concedida pelo Espírito Santo para que a igreja tenha o poder de comunicação nas diversas esferas, né? É o que a gente vai repetir. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos estes que estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um na nossa própria língua materna? A perplexidade dos judeus que estavam em Jerusalém ao ver esse fenômeno acontecer. Aqui eles estavam falando em língua humana, mas para eles era a língua onde eles nasceram, né? Os gregos, eles ouviam a mensagem em grego, né? Era de toda a face da terra. Os chineses iam ouvir em chinês, em mandarim, e por aí afora, né? Ninguém saiu sem receber a palavra. Todos receberam daquela forma. E Paulo diz, em 1 Coríntios 9, 22, fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Entendeu a proposta de Paulo? Eu tenho que, para falar com o fraco, aí você chega todo fortão, qual é a coisa e tal. O fraco olha, ele não entende a minha necessidade, né? Uma pessoa cheia de saúde vai falar o que sobre doença? Mas um outro doente está passando pelo processo, ele vai saber falar, né? Então, um outro fraco vai saber falar de fraqueza, entendeu? Aí o que Paulo aprendeu com isso? Quando eu estou fraco, aí o que acontecia, igreja? É o que eu estou? É que eu estou forte. Ele tirando lições disso, não é? Mas quando ele se sentia forte, como é que ia falar para o fraco? Se ele estava... Olha o nível, fortão e outro fraquinho. É? Paulo, com isso, ele está dizendo que o Espírito Santo nos capacitou a fazer o que Jesus fez. Deixou as mansões celestiais, se despiu de tudo que tinha, se vestiu de homem para comer angu, farinha, mocotó, para ser como nós, um de nós, sentindo os mesmos nossos sentimentos, passando pelos mesmos problemas.
para que ele pudesse ser o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor. Jesus não é de teoria, ele é de prática. Ele sofreu isso na carne, ele passou por isso. Olha a diferença, não é? Então, aí vem interpretação de línguas, né? É a capacitação concedida pelo Espírito Santo para que as línguas faladas na igreja sejam interpretadas e assim haja edificação para todos. E assim haja edificação para todos, né? Aí a gente tem que Paulo vai explicar isso claramente lá no 1 de Coríntios, capítulo 14. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelações, de conhecimentos, de profecia ou de doutrina? Se chegasse aqui, irmãos, nesta noite, quem vai ministrar a palavra é o Xinguilin tal, o chinês. Ele comia pinuí, a gente olhava um para o outro, está entendendo? Nada. Ele estava falando o quê? Em mandarim, né? Que é a língua chinesa. A mensagem do céu, algo tremendo, mas o Paulo está dizendo inútil. Eu estou falando em outra língua, ninguém está me entendendo. O propósito da mensagem é que as pessoas nos entendam. Você precisa comunicar a verdade do Evangelho, as revelações que o Espírito Santo traz. Então, o que Paulo fala? É que pregando aos outros, eu não venho a ser reprovado, Paulo, você pregou muito bem, mas ninguém te entendeu. Não é? Eu venho num local simples, com português muito rebuscado, com palavras bem acadêmicas, que as pessoas ficam, o que é isso? Nunca ouvi falar isso. Aí, traduz em miúdos, ou seja, fala a minha linguagem, fala do meu jeito. Você está falando uma coisa, meu irmão, de macaxeira eu entendo. Mas você vem falar de o que é impi? Não é? Eu digo, não, você tem que traduzir, né? Você tem que traduzir. Não, eu quero comer um jirimu. Mas não, e aí, pronto. O que é jirimu? Eu digo, não, irmão, abóbora. É cultura. Mas o Espírito Santo, através desse dom de comunicação, nos prepara para isso. Aí na hora eu já sei, não vou chegar lá, irmão, abóbora, o irmão vai ficar olhando para a minha cara, não, se eu chego lá eu tenho que falar que é jirimu, mas se eu venho para cá eu tenho que falar que é abóbora. Culturas diferentes, não é? E o Espírito Santo nos capacita para isso. É mais ou menos isso que Paulo estava falando. Não adianta eu chegar lá e falar e não ser entendido. Então ele falou, se eu falar em profecia, as pessoas vão entender. Ou outro dom do conhecimento, você vai revelar, do sabedoria, as pessoas vão te entender. Ou a doutrina, que você vai doutrinar, o que é baseado na palavra. As pessoas vão nos entender. Não é? É isso que Paulo quer que aconteça conosco. Não é? Aí, dando sequência, é assim com instrumentos emanados como a flauta ou a harpa, quando emitem sons. Se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavras compreensíveis, como se entenderá o que é dito? Palavras compreensíveis.
Palavras compreensíveis. Hoje, para a gente, está muito difícil, né? Porque a gente está com um novo dicionário. Uma pessoa não quer mais falar com o outro, cancela. Ué, é coisa nova. Dá um upgrade aí. Passa uma live. A gente fala mais inglês do que... Ele está falando uma série de palavras que a gente nem sabe o que é, mas é a palavra da moda. Mudou tudo. Mudou tudo. E aí, tem hora, né? Nós, mais antigos, temos que recorrer a essa geração de pequeninos. Ô, vô, é assim, ó, isso, aquilo outro. Eles entendem, mas para nós é novidade. Nós temos a dificuldade, só a graça, não é? Mas eles... É interessante que eles não sabem ler, eu não entendo isso, não sabem ler, mas pega um celular e escreve, não sei o quê. Passa número, tudo aquilo em segundos, mexe o dedo para lá e para cá, mas se for ler um livro, não lê. Mas ele conhece aquela linguagem que está ali no computador. Né? Então, Paulo está dizendo que se a trombeta der um sonido incerto, porque... Está aqui agora, vocês estão vendo isso. Uma forma diferente. Dispararam um foguete. O que acontece na cidade? Uma sirene toca. Todo mundo já sabe que tem que correr para o abrigo, porque senão, não é? Sirene toca. Já, não tem dúvida. Agora, se for um outro barulho, todo mundo, esse daí não é de foguete. Se a trombeta dava um sinal, os soldados se preparavam para a batalha. Todo mundo corria, pegava suas armas e já ia na posição. Cada um sabia o que tinha que fazer. Eram treinados. Aí iam na posição. Porque a trombeta dava o toque certo. Agora, se ela desse um toque errado, né? Aí a moçada ia atravessar. E ele fala também da harpa, da citarra. Nós temos aqui a orquestra, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. As notas musicais. Em qualquer parte do mundo, dó, ré, mi, fá, sol. É a mesma coisa. Pode-se não saber a língua, mas as notas musicais são a mesma. É igual o amém. É a única palavra que é universal, onde você chega, amém, amém, amém. Todo mundo só fala amém. Não é? Em inglês, francês, amém. Não é? É universal. Assim seja, é universal. Não é? Então, essa língua precisa ser controlada. Tem que ser pontual, cirúrgica, direta. Não é? Você fala e as pessoas estão entendendo aquilo que o Espírito está a dizer à igreja, não é? Vamos já para a gente fechar. Mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim também, vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir, buscar, se interessar para a edificação da igreja. Por que para a edificação da igreja, irmãos? Porque os dons espirituais, eles têm uma importância muito grande, porque eles são os sinais de alerta da igreja. A igreja não está à deriva, não está desprotegida. Não é? A gente poderia chamar de hoje, não é? As empresas investem muito em quê? Em segurança. Em segurança. Principalmente com relação a antivírus, os ataques cibernéticos. Você tem sempre uma defesa. E Jesus não deixou a igreja dele abandonada, não. Não deixou uma igreja abandonada. Hoje a gente não vê, né? A gente não fala muito testemunho. Mas quantas e quantas vezes entrava-se na igreja armado, com a ideia de querer atirar quem estava no púlpito ou matar bem você, entrava todo fechado.
Oh, louvado seja o nome do Senhor. Mas o guarda de Israel não dorme. E a palavra atingia. Aquele homão que chegou cheio de raiva, vinha para querer matar. Aí morria aqui no altar. Se entregava ao Senhor, chorando, largava e entregava a arma. Quantos e quantos testemunhos desse? Mudou a vida por completo. Por completo. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Vamos seguir para a gente fechar. Procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora. Se eu orar em línguas, de quando em vez, não muito nas Assembleias de Deus, né? Mas nas igrejas neopentecostais, é comum você ouvir a liderança dizer, orem em línguas, né? Para nós é um pouco estranho porque não é o nosso costume, não é? Mas você está orando em línguas, o Espírito Santo orando por você, intercedendo por você. Você não sabe o que ele está orando, mas uma coisa tem certeza. Ele está pedindo ao Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que você precisa e necessita. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito sabe. Ele conhece todas as coisas. Ele vai pedir exatamente o que você precisa. Alguém disse, você veio aqui para buscar algo. Possa ser que você não saia daqui com o que você veio buscar, mas saia daqui com aquilo que Deus quer te dar. Amém? Você veio buscar uma coisa, mas Ele nessa noite quer te dar outra. Receba em nome de Jesus. É o que Ele quer dar. Né? Não faz biquinho, não, mas né? Tem uns que faz biquinho, mas isso, mas é o que Ele quer dar. E Deus só dá coisa boa, segura logo. Né? Leva para casa a bênção. O meu espírito, de fato, ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei? Que farei, então? Vou orar com o Espírito, sim, orar em línguas, em Espírito, mas também vou orar com a mente, vou cantar com o Espírito, mas também vou cantar com a mente, não é? O Paulo está dizendo que isso não é coisa nova, a gente é que não vê mais. Cânticos espirituais. Cânticos espirituais. Uma coisa bonita, o Espírito Santo vem sobre alguém e ele começa a cantar em línguas estranhas, um louvor. A glória de Deus se manifesta, só que a gente não sabe o que ele está cantando. Entendeu? A gente não sabe o que ele está cantando. Aí Paulo tinha essa preocupação de essa ação tão maravilhosa não ser infrutífera. Porque Deus não esqueceu disso. Ele falou, não, isso não pode ficar assim. Agora, a igreja tem que ter interesse. Quem fala em língua, ore para que interprete. Então, você que tem esse dom de falar em línguas, irmãos. Por exemplo, quem é batizado e recebe uma língua, ele só fala aquela língua. Por exemplo, nasceu no Brasil, só fala o português. Não é? Mas o dom de língua faz da pessoa um poliglota espiritual. Você fala em outros idiomas espirituais, não é a mesma língua. A mensagem pode ser até a mesma. Você está glorificando a Cristo, uma frase.
Deus seja louvado. Uma hora sai numa língua, sai numa outra língua, né? Às vezes sai numa língua africana, numa tribo lá que você nunca viu, né? Mas Deus usa. Lá na Rua Azusa, saiu um homem, se não me falha a memória, da Rússia, um jornalista, e ele era de um povoado que a forma dele falar já estava praticamente extinta, quase ninguém já sabia mais aquele dialeto. Chega na Rua Azusa, vou desmascarar essa turma toda, coisa e tal. Daqui a pouco, Deus levanta lá um servo, uma serva dele, simples, sem cultura nenhuma, e começa a contar a vida dele na língua dele, né? Quem lê o livro aí vai se lembrar, né? Na língua dele. O homem ficou pasmo. Falou, mas não pode ser essa mulher, desse jeito, conhecer algo que só eu conheço, que sou do outro lado do planeta. Espírito Santo. Essa capacitação de falar em outras línguas. Como era na língua dele, não precisava de intérprete. E há momentos que a gente começa a falar em línguas, e você entende que Deus lhe deu uma mensagem. E a gente fica preocupado porque eu não sei, eu não tenho o dom de interpretar. Oro, peço a Deus, porque eu sei que Ele está falando comigo. Algo extraordinário. Outrora, nós tínhamos na igreja também alguém que interpretava. Você começava a falar, não é? Vem alguém de fora, de outro país, vai pregar, tem um intérprete que fala inglês ou a língua dele, espanhol, né? Para que o auditório entenda. Na igreja, de igual modo, a pessoa não fez curso de línguas, mas Deus capacita, através do dom de interpretação de língua, alguém para interpretar o que está sendo dito. A pessoa começa a falar e outro vai falando. Interessante, irmãos. Um fala e o outro interpreta. Um fala, o outro interpreta. E aí vem, qual é o propósito de tudo isso que Paulo fala? Aí ele diz, olha, o dom de profecia é melhor do que o dom de línguas, é mais importante. Paulo, não estou entendendo. Por que o dom de profecia? Porque o profeta se destaca mais? O profeta é mais visualizado do que quem fala em línguas? Porque quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Quem fala em línguas fala com o Pai. Se comunica com Deus. E aí? Por que isso? Por que um é melhor que o outro? Não é que um seja melhor que o outro, irmãos. É o propósito. O propósito. Paulo bate na tecla que tudo que é feito pelo Espírito Santo tem que produzir união, tem que produzir harmonia, tem que produzir edificação da igreja. E daí a profecia, porque a profecia vela para o fato de que a igreja precisa ser edificada. A igreja precisa ser edificada. É lógico, irmãos, que o tempo passou, hoje é novidade. Outrora, Deus levantava alguém em profecia. Irmãos, a igreja tinha um temor, todo mundo ficava em silêncio. E Deus ia falando, meu servo, minha serva, e coisa e tal. Sabe o que acontecia? O lá da frente, o aqui do púlpito, todo mundo, ó, cada um, né, segurava para si, né, como a história da carapuça, né? Cada um botava a carapuça. Agora, você aí que está de azul, de verde, de amarelo, fica em pé. Profecia nunca mandou, não tem disso na Bíblia. Você não tem que, não, ela é para edificar, não é para destacar ninguém, né? E quando se chega a alguma coisa que Deus mostrou e tal, é o irmão tal, coisa, se é individual, meu irmão, minha irmã, me aguarda, preciso de falar. No cantinho reservado, e vai lá e entrega aquilo que Deus mandou. Não é? Porque quando a gente chama aqui,
Quem é que está aparecendo? Né? Aquele que tem o dom de profecia. E não é isso que Paulo quer. Ele quer que a igreja seja edificada. Então, quando se ministra a palavra, ainda que seja para uma pessoa, né? Está se falando para um. Mas tem várias pessoas naquela situação. E cada uma daquelas pessoas procura acertar, mudar. E Deus, irmãos, é o mesmo, Ele não mudou. Deus revela. O que está acontecendo conosco? Nós não estamos mais na disposição do Espírito Santo. Né? Já falei isso aqui várias vezes, só para a gente já de pé, vamos estar de pé, para a gente orar e encerrar. Na época ali de Caetés 94, né? O irmão, no Natal, comemorando lá na empresa dele, tomou um vinho, ninguém viu, era só ele que era crente lá e não tinha outra pessoa lá. Ele foi para a igreja, a irmãzinha da oração foi lá, levantou, pegou ele lá, vai lá na frente e confessa, porque você estava naquela festa, você bebeu vinho. E dizer o quê? Era verdade, Deus não estava lá, Deus não revela. Aí a pessoa vinha e confessava. Né? Tinha outro que estava errado, quando ele dizia, vamos entrar, aí quando ele via, as irmãs viu que estavam dando glória a Deus e aleluia, ele, não vou nada, não vou nem entrar. Mas por que eu não vou entrar? Não, vou ser rebocado? Nada, vamos me levar lá na frente. E aí, o temor não entrava na igreja. Né? Mas, irmão, não ficava pecado escondido, Deus revelava. E revela, Deus não mudou. Então, o que Paulo quer é isso, essas coisas acontecendo, não é para Face, não é para o YouTube, é para a edificação da igreja, não é? Porque essas coisas provocam em nós, ou devia provocar, temor. Se eu estou fazendo alguma coisa errada, peraí, vou parar com isso, que Deus está vendo. Se está corrigindo fulano, por que não vai me corrigir? Não sou melhor do que ele. Isso, posto, irmãos, a hora já foi. Dons espirituais, você tem 9 dons e tantos outros que não são dons ministeriais, fora esses, mas que você precisa ter. É uma oração. E se você quer receber de Deus algo, essa parte espiritual, Senhor, pastor, eu gostaria de falar em outras línguas, eu só falo numa língua, então você quer variedades de língua, né? Hoje, variedade de língua. Se você quer variedade de língua, vem na frente. Vamos orar aqui com o pastor Nicomarcos. Não, está aqui, pastor Nicomarcos. Variedade de língua. Alguém está capacitado pelo Espírito Santo para falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe conceda que fale? Temos alguém? É só vir aqui, irmãos. Interpretação de línguas. Você está vendo a necessidade que há na igreja, irmãos? A necessidade está aí. Deus tem os dons. Você se lembra lá na viúva que foi para o profeta? Os filhos disseram, mãe, acabaram-se o quê? Os vasos. Então, o azeite parou, não acabou. Deus tem sempre o azeite. Deus tem sempre o azeite. E Ele quer voltar a derramar azeite sobre as nossas cabeças, não é? Alguém que queira buscar nessa noite o dom de interpretação de línguas. Interpretar. Não deixe a igreja sofrer. Né? Discernimento de espírito, não deixa o inimigo chegar aqui e fazer gracinha, ou alguém chegar aqui todo errado e dando aquela moral, chamando a igreja a atenção das coisas que ele está fazendo. Ele faz aquilo, aí joga para a igreja. Você quer isso, aquilo? É o que ele faz. Então a gente precisa dos dons de revelação, irmãos. A enfermidade está assolando o mundo. Cadê os dons de cura? Qual é o interesse que a gente tem? Está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas a gente precisa buscar. Pastor Nicomarcos.
Meus irmãos, vamos orar nesse